A todos com a paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando ricamente a cada um de vocês e que nesta oportunidade, nesse momento, nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. E como eu sempre digo, ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus. Não é à toa que o Salmo 103, o salmista, ele dizendo que bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, porque é Ele quem nos perdoa, é Ele quem nos salva, é Ele quem nos cura, é Ele quem redime de todo mal, nos livra. É o Senhor que faz todas as coisas. Então a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração para todo sempre. Amados, eu quero compartilhar com você uma mensagem que está no livro de Isaías, no capítulo 50, na nossa Bíblia, versículo de número 10, apenas a parte B do versículo, mas eu vou ler ele todo e na parte que eu quero ministrar, vou enfatizar no momento da leitura. Então diz assim: quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar, essa parte aqui que eu quero compartilhar com você. Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Observe que Isaías deixa algo aqui muito claro. Ele está dizendo que quando nós estivermos andando em trevas e não tiver luz nenhuma, quando estivermos passando por situações complicadas, que a gente não tem uma saída, não sabe por onde ir, não sabe como se orientar a sair dessa situação, Ele mesmo nos dá a dica dizendo: confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Que coisa maravilhosa! Amados, quando se fala em... O texto é muito claro, ele está mostrando justamente de como devemos agir em tempos de crise, difíceis, em situações complicadas. Como agir? O segredo está a forma como nós vamos agir nas situações adversas da vida. Eu vi uma frase, eu estava acessando a internet e eu vi uma frase muito interessante que diz assim: um homem de sucesso é um fracassado que não desistiu. Coisa interessante. Um homem de sucesso é um fracassado que nunca desistiu. Isso mostra que quando a gente não desiste em situações complicadas, a gente temos a tendência a vencer. Martin Luther King, uma certa vez, ele disse que a verdadeira medida de um homem não é como ele se mantém nos tempos de conforto. A verdadeira medida de um homem não é como ele se mantém em tempos de conforto, mas como ele se porta nos tempos de desafio. Então, são frases que nos dão grandes ensinamentos e a Bíblia ela tem a confirmação dessas frases. Por exemplo, quando nós lemos no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 11, Eclesiastes, capítulo de número 11, nos mostra também algo parecido, com a frase que foi dita, que é justamente como nós vamos agir no momento em que estivermos passando em situações contrárias. Em Eclesiastes capítulo 11, verso de número 4, diz o seguinte: quem observa o vento nunca vai semear, e quem olha para as nuvens nunca cegará. Já viu aquele momento que começa assim o tempo nublar e a gente fica na dúvida se vai ou se não vai, se faz ou não faz, porque está olhando para as nuvens? Pois é o que o sábio Salomão está dizendo, que se a gente ficar observando as nuvens, a gente não vai fazer nada. É como se ele estivesse dizendo que tempos bons, ou seja, se você só
quer agir quando a situação estiver boa, então você não vai fazer nunca, porque tempos bons nunca vamos ter. Sempre existirá dificuldades, obstáculos, desafios diante de nós. Então, veja o que ele diz aqui no capítulo 10 e o verso de número 10, também do livro de Eclesiastes, nos mostrando que justamente nessas horas de grande desafio nós não podemos desistir. Muito pelo contrário, devemos nos esforçar ainda mais. Eclesiastes capítulo 10, verso 10 diz assim: se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais forças. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. O que o sábio está dizendo é justamente isso. Se você tentou a primeira vez, não deu, ponha mais força, se esforce mais, né? Então, veja que a Bíblia ela nos mostra caminhos, né, para que a gente possa seguir, né, agir em tempos de crise. Por isso que o Isaías, né, escrevendo, o profeta Isaías, no capítulo 50, verso 10, ele diz: quando você andar em trevas e não tiver luz nenhuma, e você não tiver sem saber para onde ir, confie no Senhor. Então, em Provérbios, ainda no capítulo 20, em Provérbios não li, ainda não, né, porque eu li foi em Eclesiastes, mas em Provérbios 24, e o verso de número 10, nos mostra justamente algo interessante. Porque quando você vê a situação complicada diante de você e você quer parar, quer desistir, você não vai ter forças para continuar, com certeza. Olha o que ele diz, Provérbios 24, versículo 10. Se te mostrarem frouxo no dia da angústia, tuas forças serão poucas. Então é como se o sábio Salomão estivesse dizendo, quando você estiver diante da dificuldade, né, não esmoreça, muito pelo contrário. Crie coragem, siga em frente, porque é justamente nessa hora que você encontrará forças para vencer. Um avião, por exemplo, para ele decolar, ele voa contrário ao vento. Isso mesmo. Ele vai contrário ao vento para que na hora que ele incline, né, a ponta do avião, o vento contrário faça com que ele decole. Então é assim que a Bíblia nos ensina. Em situações adversas nós devemos seguir em frente. E é isso que a águia faz também. Em grandes tempestades ela não recua de forma nenhuma, muito pelo contrário. Ela se inclina, né, e para vencer. Então veja só, como é que nós podemos agir, né, já que Isaías nos orientando, ele fala que a gente deve confiar no Senhor. Mas existem outros também requisitos importantes, né, outras orientações importantes, aliás, na Bíblia, né, que nos mostra como nós devemos agir em tempos de crise, em tempos de angústia, em tempos de dificuldade. Uma das tais é o que diz a Bíblia em Efésios 4, 27, quando o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: não deis lugar ao diabo. Muitas pessoas mesmo, têm entrado no mundo das drogas porque têm dado lugar ao diabo. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela está endividada, né, desempregada, e aí sempre surge aqueles mensageiros do inferno, né, com propostas irrecusáveis, né, oferecendo dinheiros altos para serviços pequenos, como os casos das mulas, como a gente chama, né, que a gente ouve nas reportagens, e no final as pessoas são presas com inúmeros volumes de drogas. E aí? Quando o repórter pergunta o que foi que houve, eles sempre respondem da mesma forma, né? Estava desempregado, necessitando de dinheiro, estava passando fome, meus filhos estavam passando fome, enfim. Então, em momento de angústia, de tristeza, não dê lugar ao diabo. Isso é a questão das drogas. Tem tantos também que entram no mundo da prostituição, por exemplo. Quantas mulheres se tornaram prostitutas, né, atraída pelo dinheiro fácil, né, uma situação complicada, algo difícil ali que surgiu, e aí de repente vem uma proposta indecente e elas entraram por esse caminho. Sem falar aquelas que em momentos difíceis e angustiantes dão ouvidos, né, a espíritos malignos muitas vezes, e terminam se matando, se suicidando, né, tirando as suas próprias vidas.
Então, em momentos de angústia, nunca dê lugar ao diabo. Essa é a primeira dica que eu digo. A segunda, a Bíblia fala em Provérbios 17, e versículo 3, né? E isso é muito interessante, porque muitas vezes quando alguém nos fere, alguém faz alguma coisa contra nós, enfim, e nessa situação, né, que não deixa de ser um infortúnio e grande, né, nós temos a tendência de querer revidar. Mas olha que a Bíblia fala, que nessa situação de angústia, de tristeza, que você receber o mal, nunca pague o mal com o mal. Provérbio 17, versículo 13 diz assim: quanto àquele que torna mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. Ao invés de você pagar um bem, né, ao mal que alguém lhe fez, e aí você paga o mal com o mal, diz o texto que o mal nunca vai sair da sua casa. Então nunca se deve pagar o mal com o mal, mas sim pagar o mal que lhe faz, o mal que me faz com o bem. É isso que Pedro fala na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 2, o verso 22 e 23, mostrando o exemplo de Jesus, que quando ele estava sendo afrontado, injuriado, de forma alguma ele revidou. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, e o versículo 22 e 23, diz assim: o qual não cometeu pecado, uma referência a Cristo, nem na sua boca se achou engano. Ele não fez nada, né, de errado. Mas mesmo assim, olha o que ele fazia. O qual, quando o injuriava, ou seja, quando as pessoas falavam mal dele, ele não revidava, ele não injuriava. E quando padecia, não ameaçava. Muito pelo contrário, ele se entregava-se àquele que julga justamente. Então a Bíblia ela nos ensina que em momentos de dificuldades não devemos pagar o mal com o mal, né? De forma alguma, mas esperar que o Senhor faça a justiça, né? Ou pagar aquele mal que você está recebendo de alguém que está lhe dando com um bem, porque a Bíblia diz que quando a gente faz isso é como lançar brasas na cabeça, na consciência daquela pessoa. E o nome de Jesus será glorificado por conta disso. Então, outro detalhe também é que nunca devemos perder a esperança em situações complicadas e difíceis. Por quê? Porque é justamente nessas horas de angústia, de problemas, né, de situações complicadas, que temos a tendência de esmurecer. Ora, quem não se lembra de Jairo, por exemplo, quando foi chamar Jesus para curar sua filha, que estava, né, bastante enferma, e quando ele chama Jesus, Jesus se levanta, né, está ali com os discípulos, ele se levanta e vai junto com Jairo. No meio do caminho aparece aquela mulher que tem um problema do fluxo de sangue, né, há 12 anos padecido de um fluxo de sangue. A coitada estava ali, diz a Bíblia que ela já tinha gasto todos os seus bens com os médicos, e ia de mal a pior, nada resolvia. Mas ela resolveu tocar em Jesus, ela pensou, se eu tocar na orla das vestes de Jesus, eu vou ser curada, né? Certamente ela estava firmada no que a palavra diz, porque lá em Malaquias, se não me foge a memória, parece que é o capítulo 3, versos 12, no capítulo 3 ali, fala que na orla das vestes dele haveria cura. Então, o que acontece? Talvez ela firmada na palavra, né, e também pelo que ela ouviu falar de Jesus, ela simplesmente resolveu ir, né? Juntou as últimas forças que tinha ali, porque ela estava muito fraca. Imagine você, 12 anos, né, sangrando o tempo todo, né? A hemorragia, né, a menstruação hemorrágica, né, durante 12 anos. Com certeza nessa perca de sangue, né, ela era uma mulher debilitada, mas ela vai ali, junta as suas forças, crendo na palavra, e vai e diz, se eu tocar, tão somente sararei. E quando ela toca em Jesus, Jesus para, né? Agora imagina Jairo ali, vendo aquela situação, já angustiado, né? Vendo que Jesus ali parando, estava perdendo tempo, vamos dizer assim, né? Para salvar a filha dele. E aí de repente, quando Jesus está ali perguntando quem foi que tocou, e a mulher se apresenta, e ele diz, filha, tua fé te salvou, justamente chega nesse exato momento alguns empregados de Jairo e diz, Jairo, não incomode mais o mestre, porque a tua filha morreu.
Nessas horas, com certeza, né, Jairo esmoreceu de uma forma muito grande. A esperança ali para ele, né, acabou, terminou. Mas Jesus, quando viu aquilo e ouviu, né, ouviu aquilo, o que foi que ele respondeu? Ele disse: Jairo, não temas, creia somente. Então veja que enquanto o mundo diz que a esperança é a última que morre, aqueles que estão em Cristo, estão com Cristo e Cristo com ele, a esperança não morre, basta tão somente crer. Então nunca perca a esperança, nunca. E principalmente no seu Deus, porque Deus, ele não morre, ele é eterno. Então logo, se a sua esperança está no seu Deus, pode ter certeza que ainda que o vale esteja cheio de ossos secos, eles vão ter vida em nome de Jesus. Veja o que diz também em Mateus, capítulo de número 26. Jesus também nos dá um outro exemplo aqui maravilhoso, de que quando estivermos passando por situações difíceis, complicadas, nós devemos nos acercar, ou seja, cercar-se de amigos, né? Ter amigos por perto. Olha o que diz Mateus 26, versículo 37 e 38. E levando consigo Pedro e os dois discípulos, os dois filhos de Zebedeu, aliás, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza. É Jesus que está falando. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Veja que Jesus nos ensina aqui nessa passagem, né, que em momentos difíceis que nós passamos, devemos estar perto de pessoas amigas, que possam nos ajudar ali naquele momento difícil. Então, observe, nunca dê lugar ao diabo em situações complicadas, né? Não pague o mal com o mal, nunca perca a esperança e se cerque, né, de pessoas amigas que possam lhe ajudar em situações complicadas. E quando eu falo amigos, é verdadeiros amigos, né? Porque o amigo de verdade, ele não abandona o amigo em hipótese alguma. Veja, por exemplo, outra coisa interessante que nós também podemos extrair dessa passagem, dessa passagem bíblica, quando Isaías diz que quando tudo estiver escuro e você não tiver saída alguma, né, confie no Senhor. É que a gente pode, por exemplo, aproveitar em situações complicadas como essa, para a gente rever os nossos conceitos. Observe o que diz, por exemplo, no livro do Salmo 119, Salmo 119, e o versículo 67. Olha o que diz a Bíblia. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Olha o que o salmista está dizendo, né? Que num momento de angústia, num momento de perturbação em sua vida, algo que lhe afligiu, né? Um momento de crise, um momento difícil, ele disse que aprendeu a guardar a palavra de Deus. Olha o que ele diz: antes de ser afligido, eu andava errado. Mas depois, né? Depois da aflição, ele disse: eu aprendi a guardar a tua palavra. Então veja que até mesmo num momento complicado, difícil das nossas vidas, nós temos algo a aprender. Tantos exemplos na Bíblia que fala que situações de tribulação, eu não estou dizendo para a gente se conformar com a tribulação, não é isso. A gente deve lutar, né, para sair dela, né, e vencer aquela situação. Mas existem ensinamentos que são extraídos dela. Isso aí não tem como negar. A tempestade veio
E o que foi que os discípulos começaram a clamar e achando que ia morrer afogado, chamaram por Jesus, e aí Jesus disse o quê? Por que temeis, homens de pouca fé? Jonas, uma grande tempestade se levantou, Jonas estava lá dormindo, né? Para que Jonas se despertasse daquele sono profundo, foi necessário uma grande tempestade vir. O filho pródigo, para poder voltar para a casa do pai, foi necessário terminar todos os bens que ele havia levado, e ele gastou tudo o que tinha. Enquanto tinha para gastar, ele não se lembrou nem do pai, né? Mas quando tudo acabou, ele se lembrou do pai. Então há tantos outros exemplos que a gente pode ver, e até Paulo ele fala isso na carta aos Coríntios, mostrando que às vezes nós passamos por situações difíceis, somos consolados por Deus, e aquela consolação que Deus nos dá nos torna apto a consolar outros que também estejam passando pela mesma situação. Então sempre tem um lado positivo nessas situações complicadas. Se você ler o livro de Levítico, por exemplo, já no finalzinho, né, parece que é o capítulo 26 ou é o capítulo 27, Deus vai mostrando para o povo que se eles não se arrependerem, eles vão ser castigados 7 vezes mais. Aí ele diz, e se mesmo assim, depois desse castigo aumentado, vocês ainda não se arrependerem, vocês serão castigados 7 vezes mais. Deus está falando que vai permitir que tribulações se levantem contra o povo, para fazer com que o povo se arrependa. Então sempre tem um lado positivo, né? Sempre tem um lado que a gente pode extrair da tribulação como ensinamento para as nossas vidas. Não é à toa que Jesus mandou até a gente aprender com a serpente, né? Ele disse, olha, seja prudente como as serpentes, não é verdade? Então a Bíblia ela vai nos mostrando justamente caminhos que a gente deve tomar em situações complicadas. Observe o que Jesus fala em João capítulo 4 e o verso de número 6. João capítulo 4 e verso de número 6. Jesus nos dá um ensinamento maravilhoso aqui. Olha o que diz. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E isso era quase a hora sexta. Quase meio-dia. Jesus está cansado daquela caminhada e ele se senta junto à fonte. Observe que o texto é muito claro. Jesus cansando do caminho. Cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Jesus nos mostra aqui que há momentos na nossa vida que nós vamos cansar. E é necessário parar um pouco. Mas não é parar em qualquer lugar. É parar junto à fonte. O segredo está aí. Parar junto à fonte. Está cansado? Está angustiante? Né? A situação está difícil? Quer parar um pouco? Pare, mas pare aos pés do Senhor. Pare, mas medite na palavra. Se fortaleça na palavra. Né? Confie nas promessas do Senhor. Veja o que diz o Salmo 119. O Salmo 119, versículo de número 92, diz o seguinte: se a tua lei não fora toda a minha alegria, muito que eu teria perecido na minha angústia. O que o salmista está dizendo é que ele encontrou forças na palavra. Ele estava cansado, deu uma paradazinha, mas para continuar ele necessitava de novas forças. E ele encontrou essas forças na palavra, porque ele diz aqui, se a tua palavra, né, não fora a minha alegria, ou seja, se eu não me alegrasse na tua palavra, eu já teria perecido há muito tempo no momento de angústia. Veja o que diz agora no versículo 81 do mesmo capítulo, 119. Desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. Veja que a Bíblia ela nos ensina que em momentos angustiantes a gente pode até parar, mas não parar em qualquer lugar. Parar junto da fonte. E não há fonte maior que a palavra de Deus. Ele se firmou nas promessas, né, existentes na palavra.
ele disse: desfaleceu a minha alma esperando, mas eu confiei na tua palavra. E isso fala justamente de firmeza nas promessas de Deus. Veja o que a Bíblia fala no Salmo 50, versículo 15. A Bíblia nos ensina que em momentos de angústia, em momentos difíceis, nós precisamos buscar cada dia mais ao Senhor. O Salmo 50 e o versículo 15, o salmista ele diz o seguinte: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Observe que invocar no dia da angústia, é clamar ao Senhor. Em momentos difíceis devemos clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, insistir no Senhor. E ele diz: eu te livrarei e tu me glorificarás. Amados, Isaías foi muito claro. Ele deixou essa passagem bíblica para nos ensinar e nós devemos tomar posse dela. Quando andarmos em trevas e não tiver luz nenhuma, devemos confiar no Senhor e se firmar no nosso Deus. Quando a Bíblia fala no livro de Isaías, no capítulo 40 e verso 31, ele diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Coisa linda. No Isaías 49, versículo de número 23, também fala a mesma coisa, dizendo que os reis serão os teus aios e as suas princesas suas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés. Mas olha o que ele diz agora: e saberás que eu sou o Senhor, e que os que confiam em mim não serão confundidos, não serão envergonhados. A Bíblia ela é bem clara em nos mostrar que nós devemos confiar em Deus. Ainda no livro de Isaías, no capítulo 64 e o verso de número 4, diz que: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Amados, veja que é lindo a palavra de Deus, ela nos mostrando os caminhos que devemos tomar em momentos de angústia, em momento de tribulação, em momento de tristeza, em qualquer situação, em qualquer infortúnio que nós estejamos vivendo atualmente. A Bíblia é clara. Quando você estiver numa situação como essa e não tiver saída, confie no nome do Senhor e se firme neste Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, não dê lugar ao diabo quando estiver passando por uma situação complicada. Não pague mal com mal. Aproveite as oportunidades que a adversidade ela nos deixa para nos promover. Aproveite para rever os seus conceitos, né? O salmista foi muito claro: aliás, deixa eu ver aqui para não estar falando bobagem, né? No Salmo 119 e o versículo de número 67, né? Antes de ser afligido eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Então veja que há situações que a gente pode rever os nossos conceitos, né? Corrigir as nossas atitudes erradas. É isso que o salmista está dizendo. E a Bíblia continua falando conosco, né? Que não devemos parar em qualquer lugar, devemos nos alimentar da palavra, porque quando no Salmo 119, versículo 92, diz justamente isso, né? Que a tua palavra foi o meu alimento, foi o meu sustento, foi quem me deu força para continuar, porque se não fosse a tua palavra, eu teria morrido, teria perecido no momento de aflição. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente com as suas mãos.
e que possamos cada dia mais confiar no Senhor, esperar nele e saber, né? Lá no livro do Êxodo, capítulo 3, e versículo 7, né, Deus fala para Moisés, né, estou atentamente vendo, olha isso, deixa eu ver aqui, falar assim de cor, sou péssimo, mas o texto é claro, no livro do Êxodo, no capítulo 3, verso 7, Deus falando que está vendo de forma atentamente, né, a aflição do povo. Êxodo 3 e o versículo de número 7. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Então Deus ele está nos observando, né, o tempo todo. No momento certo Ele há de agir, Ele há de nos dar a vitória. Agora, enquanto ela não chega, né, procuremos fazer a nossa parte. Aproveitemos na palavra de Deus, né, esses flashes de luz, né, que nos mostram como devemos agir em situações difíceis. E Isaías ele nos deixa um ensinamento maravilhoso, né, que aí quando não tiver saída nenhuma, pode acontecer, né, a gente se achar que não há saída nenhuma, ele deixa claro que a única saída em situações como essa, em que você olha para um lado e para o outro e não vê saída, é confiar no nome do Senhor e firmar-se sobre o seu Deus. Se não me foge a memória, parece que no Salmo 118,